Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Plínio Levi, sou professor de língua espanhola e hoje eu trago para vocês mais uma aula do cursinho Carolina Maria de Jesus. Espero que vocês aproveitem. Bom, gente, para a nossa primeira aula nós vamos falar um pouquinho a respeito de palavras heterotônicas, heterográficas e heterogenéricas em espanhol, ok? Primeiramente, palavras heterotônicas. Para falar de palavras heterotônicas, vamos lembrar primeiro o que seriam sílabas tônicas. Toda palavra ela vai ter uma sílaba tônica e nós temos que sílaba tônica é aquela sílaba da palavra a qual nós pronunciamos com mais força, com mais intensidade. Por exemplo, na nossa primeira coluna nós vamos ter palavras em português e a primeira palavra é alguém. A palavra alguém, ela já tem uma sílaba acentuada, que é o guem com um acento agudo, ok? E nós temos já determinado que quando uma palavra ela vem com uma sílaba acentuada, automaticamente aquela sílaba já é a sílaba tônica da palavra. Mas quando a palavra não possui nenhuma sílaba acentuada, nós precisamos descobrir qual a sua sílaba tônica. Então, para isso, nós vamos chamar a palavra, chamar mesmo, como se ela estivesse distante de nós. Vai por mim, isso dá super certo. Por exemplo, alguém, alguém. Vejam que eu me detenho por mais tempo na sílaba guem. Então, mesmo que essa sílaba não fosse acentuada, nós saberíamos, ao chamar a palavra, que guem é a sílaba tônica. Por quê? Porque eu me detive mais tempo nesta sílaba do que na primeira. Agora vejam que em espanhol, essa palavra alguém se escreve um pouquinho diferente. E a pronúncia também é diferente. Em espanhol, o alguém, nós vamos pronunciar alguien. Alguien. E vejam que no espanhol, o al, está com um acento agudo. Ou seja, nós já vemos automaticamente que o al, no espanhol, é a sílaba tônica e não mais o gen, como no português. Mas mesmo que nós não tivéssemos essa sílaba acentuada, nós precisaríamos ter o conhecimento prévio, lógico, da língua espanhola, da pronúncia, e chamaríamos essa palavra para ver qual a sílaba forte. Alguien, alguien, ok? Então vejam o seguinte, que a palavra alguém, no português e no espanhol, elas se escrevem de maneira diferente e se pronunciam de maneira diferente. Ou seja, a sílaba tônica delas é diferente em cada uma das línguas, certo? Por isso, alguém é uma palavra heterotônica, porque em cada uma das línguas, sua sílaba tônica é distinta. Temos a mesma coisa em oxigênio, que em português o gen é a sílaba tônica, mas em espanhol nós pronunciamos oxígeno. Oxígeno. Então, o xi seria a sílaba tônica da palavra no espanhol. Como as sílabas tônicas são diferentes, mais uma vez, em ambas as línguas, oxigênio ou oxígeno é uma palavra heterotônica. A mesma coisa com nível, nível, atmosfera, atmosfera, burocracia, burocracia, democracia, democracia, epidemia, epidemia, certo? Todas essas, além de outras mais que existem, são palavras heterotônicas, porque quando pronunciadas no português e no espanhol, as sílabas tônicas dessas palavras mudam de acordo com a língua que elas estejam sendo faladas. Ok, gente? Temos a seguir palavras heterográficas. As palavras heterográficas, elas vão ser várias mesmo, e mais fáceis de identificar. Por quê? Temos que uma palavra heterográfica é uma palavra que, quando está escrita no português ou no espanhol, ela vai ter uma mudança. Por exemplo, cabeça em português é escrita com C cedilha e no espanhol
é escrita com a letra Z. Então, só o fato de haver essa mudança de um C cedilha para um Z, ou vice-versa, já faz com que a palavra cabeça seja uma heterográfica, justamente porque de uma língua para outra há uma diferença na escrita. Então, palavras heterográficas tratam-se de palavras que escrevem-se de maneira diferente nas duas línguas. Nesse caso, espanhol e português. Também escola, que em espanhol escreve-se escuela. Carinho, que se pronuncia da mesma forma no espanhol, carinho, mas a gente tem a substituição do NH por uma letra específica da língua espanhola, que chama-se ñ, que para a gente aqui no Brasil, no português, seria, digamos, um N com um tio em cima, mas no espanhol não é um N com um tio em cima, é uma letra específica que se chama ñ. Então, carinho. Professor, pronunciado da mesma maneira, porém no português com dois S e no espanhol com um S. Trabalho e trabajo. E aqui nós temos palavras que vão mudar totalmente sua escrita, como por exemplo, rua em português, calle em espanhol. Cachorro em português, perro em espanhol. Vejam que essas palavras mudam totalmente sua escrita, mas tanto as palavras que mudam totalmente sua escrita, como de cachorro para perro, como as palavras que mudam apenas uma letra, como cabeça, que muda o C cedilha pelo Z, todas elas são heterográficas. Porque, mais uma vez, palavras heterográficas vão ser as palavras que mudam, que têm uma mudança na sua escrita de uma língua para outra, independente de que essa mudança seja total, como em cachorro e perro, ou uma pequena mudança de uma letra, como o C cedilha de cabeça trocado pelo Z, certo? Temos ainda palavras heterogenéricas. Essas heterogenéricas vão se tratar de palavras que possuem o mesmo significado nas duas línguas, mais uma vez nesse caso português e espanhol, mas que vão ter o seu gênero alterado. Por exemplo, palavras que no português são femininas e no espanhol passam a ser masculinas, ou o contrário, palavras que no português são masculinas e no espanhol passam a ser femininas. Por exemplo, aqui nós temos a tabela do português com palavras femininas e no espanhol suas respectivas traduções, que vão estar no masculino. Então vejamos, a árvore, el árbol, a cor, el color, a desordem, el desorden, a equipe, el equipo, a origem, el origen. Vejam que no espanhol, antes de cada palavra, nós temos o artigo el. O el, L, é equivalente ao nosso O com som de U na língua portuguesa, como por exemplo em o menino, o dia, o sol. Esse O com som de U, ele é um artigo masculino, diz que a palavra que segue ele é masculina. Aqui no espanhol, nós temos o el. Então, el árbol, el color, el desorden, el equipo, el origen. Palavras que no português são femininas, mas que no espanhol são masculinas, certo? E nós também vamos ter o inverso. Palavras que no português são masculinas e no espanhol vão ser femininas. Como, por exemplo, o alarme. Em espanhol temos la alarma. O baralho, la baraja. O costume, la costumbre. O leite, la leche. E o mel, la miel. Então, palavras heterogenéricas vão se tratar, só reforçando, de palavras que têm o mesmo significado nas duas línguas, mas que mudam o seu gênero quando passam de uma língua para outra. Palavras que no português são femininas, passando no espanhol para o masculino, e palavras que no português são masculinas, passando para o espanhol no feminino. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. E para mais conteúdos como este, deixe o seu like, ative as notificações e se inscrevam no nosso canal. Até mais!